Sobre a questão da fotografia no modo AV, né? Prioridade de abertura. Eu tenho pesquisado muito ultimamente e tenho visto muito sobre essa questão, né, de fotografar, né, no modo AV, prioridade de abertura. Eu já vi muito, enfim, sou novo na fotografia e já vi muita gente comentando o seguinte: o modo AV é um modo de fotógrafo preguiçoso, entendeu? Enfim, o cara que não quer ter tanto trabalho, é algo mais aproximado da pessoa de repente clicar no modo automático. Uhum. Só porque o que acontece? Pensando a seguinte parte, eu aqui, por exemplo, dentro da minha realidade, às vezes eu vou fazer um shooting com um cliente, enfim, um ensaio fotográfico com um cliente. E em dado momento, eu estou numa área de bastante sombra, embaixo de uma ponte, por exemplo, né? Eu estou embaixo de uma ponte, ou eu estou embaixo de uma árvore no jardim, em um espaço que eu tenho bastante sombra. Ao mesmo tempo, eu passo para fotografar na rua. Então, ali, ainda mais aqui em Paris, não sei se você já teve aqui, é muito complicado de você fotografar, porque os prédios eles têm uma coloração única, que é um bege claro, e a luz do sol, quando você tem aquela luz forte ali depois das 10 da manhã, a luz ela bate nos prédios e assim, e reflete muito. A gente tem um reflexo muito forte, certo? Nesse background, nesse plano de fundo. E é algo que na hora de editar é muito complicado de estar recuperando nessa arquitetura que é um grande charme de Paris, né? E o pessoal quer bastante. Aí qual que é a questão? A questão é, eu pensando em adotar, mas ainda com um certo medinho, essa questão da fotografia no modo AV, tentando ganhar de repente um pouco de agilidade, porque se eu estou no manual aqui, eu estou numa sombra, estou embaixo de uma ponte, por exemplo, e do nada eu falo com o cliente: pronto, vamos aqui para o meio da rua agora, e aí o cenário ele muda assim radicalmente, sabe? Atrás ali eu tenho árvore, tenho uma parede com sombra. Aí eu atravesso a rua e já tenho vários prédios ali atrás, com uma luz muito forte ali atrás. E aí, poxa, às vezes é complicado porque você fica naquela, muda ISO, fecha diafragma, entendeu? Aumenta a Tá abertura, bom. você fica naquela guerra, entendeu? Então, tipo assim, o modo AV, de repente, ele te traz um pouco mais de mobilidade com relação a essa mudança drástica de iluminação e contraste que você tem no plano de fundo, no background. O que você tem a me aconselhar de repente, usar ou não o modo AV, Perfeito. tentando ganhar agilidade? Perfeito. Vou explodir sua cabeça agora e da galera toda que tem essa mesma dúvida que você. Eu acho que Sério muita mesmo. gente, é. Quanto tempo de fotografia você tem? Cara, eu venho do fotojornalismo eu tenho aí para 6 anos, trabalhando com pessoas há 3 meses, basicamente. Tá bom. Perfeito. Vamos lá. Cara, seguinte. Prioridade de abertura não é nada de tão ruim como as pessoas dizem. Inclusive eu uso a prioridade de abertura, porém não no dia a dia, não nessas situações que você está falando. Por quê? Porque você considera essas situações complexas. Eu considero essas situações bem fáceis de resolver. Complexo para mim, sabe o que é? É você ir para uma festa de casamento onde o DJ liga e desliga todas as luzes, pisca elas e bota aquelas move na velocidade máxima, com quase 1000 watts de potência, passando Certo, na pista assim, ó. Isso para mim é uma situação onde em um segundo muda 4 ou 5 vezes a fotometria. Para certo, mim, nesse momento é um momento crítico. E sim, nesse momento crítico, completamente fora de, assim, humanamente é impossível você fotometrar tão rápido. sim, Então, naquele momento eu uso prioridade de abertura e ensino como fazer isso de uma forma que a câmera enxergue de uma forma certa. Porque o problema da prioridade de certo, abertura é que às vezes a câmera enxerga muito errado. E às vezes a câmera erra muito. E aí a gente acha que é melhor, mas acaba sendo pior porque ela erra também, tanto quanto a gente, ou às vezes até mais, se ela não tiver configurada direitinho. Então, isso para mim é crítico. Para você, o crítico de você, eu vou respeitar esse seu crítico, mas eu vou te mostrar uma parada que é: você não precisa achar isso crítico. Por quê? Porque você está achando isso crítico porque você ainda não conhece a teoria do Kunz de fotometria, que é muito simples, tá? Quando eu digo que a teoria do Kunz, você vai pensar: meu Deus, ele vai se dificultar. Não, é muito simples. Tudo na minha vida é como é que eu simplifico essa parada. Então o que acontece? Quando você sai da sombra para ir para o sol, muda a intensidade da luz e muda a luz. O certo, fato de mudar a luz não tem nada a ver com a fotometria.
tem a ver com da onde vem a luz, como é que está o fundo, é uma luz 45, uma luz de recorte, é uma luz contra, é uma luz de latência. Muda a luz. E quando muda a luz, a fotometria, a prioridade de abertura não tem mais nada a ver, porque é você que vai enxergar a luz. Por exemplo, ó, agora a luz está de um jeito, agora a luz está de outro, agora a luz está de outro, agora está de outro de novo. E assim vai. Então, não é só a intensidade de luz, e sim da onde vem a luz. Então, primeira coisa, tem duas coisas diferentes. A fotometria, que é o que você está questionando, ela é a intensidade da luz. Certo. O quanto de luz tem. Pouca luz, muita luz. Quando a gente muda de lugar, muda a intensidade, mas também muda a direção da luz. Por exemplo, a luz que está te iluminando é uma luz difusa que vem de baixo, certo? Dá para ver a sombra do seu nariz está projetando para cima, tá vendo? Certo. Você tem uma sombra projetando para cima, quer dizer, a luz está vindo de baixo. Então, isso é da onde vem a luz, qual é o tipo de luz? É a direção da luz. Então, intensidade é uma coisa, direção é outra. A direção da luz, a prioridade de abertura não resolve. Você, como um olhar fotográfico, vai ter que resolver. Sobrou a intensidade da luz. A intensidade da luz, na minha opinião, é muito simples de você, como fotógrafo, resolver, tá? Que é o quê? A maioria, quando sai do sol e vai para a sombra, ou sai da sombra e vai para o sol, tanto faz exatamente isso que você falou. Ai, meu Deus, eu tenho que mexer no luz, eu tenho que mexer na abertura, eu tenho que mexer na velocidade, meu Deus. Daí vira uma lambança, a gente começa a mexer naquele monte de botão. E é uma coisa que era para ser muito simples, acaba sendo complexa. E aí eu vou te dizer uma coisa. Você, como profissional, deveria fazer a mesma coisa que a câmera faz em prioridade de abertura. Vou te falar o que a câmera faz em prioridade de abertura. Quando você coloca a sua câmera em prioridade de abertura, você define o ISO de forma manual, certo? Certo. Você definiu isso. Então, se você está em Paris, às 9 horas da manhã, fotografando um ensaio, você colocou ISO 400. Qual é a sua câmera? É o SRP. Beleza. Sei lá, 200? 400? Tanto faz. Vamos chutar 400, tá? Botou o ISO de 400. Perfeito. É manual. Aí você coloca em prioridade de abertura. Quando você coloca de prioridade de abertura, o que você tem que definir? A abertura. A abertura. Então é manual também. Você define a abertura, certo? Sim. Você definiu a abertura. Então vai ser 2.8, vai ser 5.6, sei lá, que abertura você quer. Para definir a abertura. Agora a câmera em prioridade de abertura vai fazer o quê? Ela vai ficar decidindo a velocidade. Então se aponta para a luz, ela fecha mais a velocidade. Se aponta para a sombra, ela abre mais a velocidade. Tá comigo? Exatamente. Perfeito. Só que daí, essa parada é, de certa forma, automática da câmera. E se você apontar no lugar errado, ela vai fotometrar no lugar errado, vai errar a fotometria, certo? Por exemplo, olha que louco, vou te dar um exemplo na prática agora, vai explodir sua cabeça. Se eu apontar para o seu rosto, a câmera vai fotometrar no seu rosto, vai botar a velocidade do seu rosto, certo? Certo. Só que se eu quiser compor essa cena um pouquinho mais para o lado e fotografar você no lado direito na tela, aqui no lado esquerdo, e a janela no lado direito, o meio da minha câmera, onde ela está pegando a fotometria, vai pegar esse céu que está todo estourado lá fora. Deve ter um céu bem claro lá fora. Sim, certo? sim. Certo. E aí, se a sua câmera fotometrar no céu, o que vai acontecer com a foto? Vai estourar, né? Ó, a minha pele vai ficar estourada, né? Não, o contrário. Sua pele vai ficar escura. Certo. Fotometrou no céu, o céu está mais claro sim. que sua pele, então vai escurecer, a sua pele vai ficar escura. O problema da prioridade de abertura é que ela erra. Por quê? Por que ela erra? Porque às vezes a gente aponta no lugar errado, ou aponta de um lugar que a gente não quer a fotometria. Eu não quero a fotometria no céu, eu quero a fotometria na tua pele. Certo. E aí, se eu apontar no céu, vai fotometrar no céu. Então, por isso que tem os erros da prioridade de abertura. Agora vamos voltar no que eu estava falando antes. Já que na prioridade de abertura você tem que definir o ISO, você tem que definir a abertura. Por que você não automatiza o processo na sua cabeça e você, ao invés de, ao sair do sol e ir para a sombra, você não só abre mais ou fecha mais a velocidade? Porque todo o resto continua exatamente igual, como se fosse a prioridade de abertura. Então, ao invés de você usar a prioridade de abertura numa situação que não é tão complexa assim, você deveria usar a sua câmera em manual, mas exatamente como a prioridade de abertura nos ensina a usar. Então, quando eu ensino as pessoas a fotometrar, eu ensino as pessoas a fotometrarem justamente como a câmera vem em prioridade de abertura. Você define primeiro o ISO, define a abertura e depois só mexe na velocidade para equilibrar o fotômetro. Então, se você está fotografando na sombra e você diz, agora vamos para o sol, você apontou para o sol, apontou a câmera ali,
no que você apontou a câmera, o teu fotômetro está dizendo se está muito claro ou muito escuro. Nesse caso, vai estar dizendo que está muito claro. O que você vai fazer? Com a velocidade, 2 pontos, 1 ponto, dependendo do quanto o seu fotômetro está falando, você vai estar fotometrado redondinho já. Você não precisa mexer no ISO, você não precisa mexer na abertura, você só mexe na velocidade. Faz sentido? Sim, faz. Todo. Então, assim, quando a gente muda de uma situação dessa, você não tem que mexer em tudo. Você faz exatamente como a câmera faz em prioridade e abertura. Só mexe na velocidade. Só mexe na velocidade. Certo. E aí a gente simplifica. Aí você vai dizer assim, pô, Kunz, mas, cara, é só mexer numa coisa. E é a coisa mais escuro, mais claro. Mais escuro, mais claro. Barbada. Demais. Ou seja, é muito louco, né? Então só mexe na... Então eu gosto de, por exemplo, estou numa área externa, então estou fotografando em Paris. O que eu vou fazer? Eu vou definir um ISO médio. O que é um ISO médio? Um ISO médio é um ISO que vai ser bom para quando eu fotografar no sol e um ISO bom para fotografar na sombra. Sim. Então as pessoas vão dizer assim, eu vou fotografar em ISO 100. Não. Por quê? Por que não ISO 100? Porque se você for para sombra, ISO 100, talvez a velocidade vai ficar muito baixa depois. Certo. Então eu já subo um ISO para um ISO 400, por exemplo. Por quê? Mas daí se for no sol vai sobrar ISO. Tá tudo bem, 400 na sua câmera não vai mudar nada. Entendeu? Não vai mudar nada, né? Então, ISO 400, por exemplo, vou botar 2.8. Eu vi que suas fotos aqui você gosta de desfocar um pouco mais o fundo e tal. Sei lá, 2.8. Tô inventando aqui. Só sobra velocidade para você mexer. Então, barbada fica muito mais simples e deixa a prioridade de abertura para situações extremas mesmo, sabe? Essa é a minha opinião. Você pediu a minha opinião, é o que eu faria e literalmente é o que eu faço.